Queridos irmãos e irmãs paroquianos da paróquia de Nossa Senhora das Dores, estamos iniciando mais um estudo bíblico e, para bem o fazermos, vamos refletir um pouco a palavra de Deus. E como a chuva e a neve que caem do céu para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem come, assim acontece com a minha palavra, que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero, e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a enviei. Palavras do Senhor. Então, ficando para a nossa reflexão, como diz o profeta, a chuva não cai na terra sem deixar seus efeitos. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Que efeito ela tem em nossas vidas? Como nosso coração recebe a palavra de Deus? Que efeito a palavra de Deus está tendo em nossas vidas a cada vez que a recebemos, a cada vez que nós a meditamos? É como fogo que arrasa. Olá a todos, irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo, que estão aqui prestigiando o nosso estudo bíblico do CEBI. Hoje nós vamos realizar o nosso segundo estudo e tem como tema manuseio da Bíblia. Para compreender melhor um pouquinho sobre o manuseio da Bíblia, nós vamos entender como consultar a Bíblia. Existem muitas edições da Bíblia, em diferentes línguas, em diferentes formatos, em várias línguas de vários lugares. Nós temos Bíblia, que também tem um formato diferenciado, E aí, como é que a gente pode encontrar um determinado texto? Para qualquer pessoa, em qualquer língua, em qualquer edição da Bíblia, pudesse consultá-la e citá-la de uma forma eficaz, foi criado um código, um código que ele é universal. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer Bíblia, seja católica, seja evangélica, sempre vai existir esse código. Que código é esse? Esse código, ele aplica-se a qualquer edição da Bíblia. E ele tem como base 3 noções essenciais, que é o livro, quando a gente vai procurar uma citação na Bíblia, a gente vai olhar que livro eu quero pesquisar. É o Gênesis, é o Êxodo, é o Novo Testamento, é Lucas, é Marcos, é Mateus. Depois a gente vai olhar o capítulo e, em seguida, vai olhar o versículo. Quem foi que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Será que desde quando a Bíblia foi escrita já havia essa divisão? Não. Essa divisão de capítulo e versículo ela é da autoria do inglês Stephen Layton, que ele é um arcebispo de Cantuária. E essa divisão ela foi realizada no ano de 1214. Já a divisão dos capítulos em versículo foi feita em definitivo no ano de 1551 pelo tipógrafo Roberto Stefano. E uma curiosidade, é que a Bíblia ela tem 1.328 capítulos e 40.030 versículos. As 2 grandes partes da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, com 46 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Esse é o formato da Bíblia católica. Mas, afinal, como é que eu vou procurar a citação bíblica? Vejamos, quando você vai procurar uma citação bíblica, você vai olhar primeiro o nome. Qual é o livro que você quer pesquisar? Digamos que você queira pesquisar o livro dos Salmos. Então, lá em cima, você vai encontrar o nome Salmos, Aqui, geralmente, tem um títulozinho, mas você vai olhar esse número maior aqui, que ele é o capítulo.
E você vai encontrar depois uns números menores. Olhe, um aqui, 2, 3, 4. Esses números menores nós vamos chamar de versículos. Então, a primeira divisão para a gente compreender inicial é o nome do livro, que é Salmo, o capítulo, que eu tenho aqui, ó, capítulo 103, e os números menores eu vou chamar de versículos. Como procurar e encontrar uma citação bíblica? Nós vimos que uma citação, quando você está com a Bíblia aberta, é fácil de você identificar, porque na própria leitura da Bíblia, no próprio texto, você encontra lá o capítulo número grande, né? E os números pequenos no decorrer do texto são os versículos. Mas quando a gente não está com a Bíblia aberta, né? Quando a gente tem uma citação escrita e nós vamos procurar na Bíblia como encontrar, como fazer, como reconhecer o que é capítulo, o que é versículo. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que as citações, ela tem sempre a seguinte ordem, né? Primeiro é o livro, abreviado. Depois o capítulo, depois o versículo. Aqui, ó, nós temos o Evangelho de João, J.O. A primeira letra é maiúscula, né, do nome do livro, e a segunda é minúscula. O capítulo é o que tem antes da vírgula, e depois da vírgula é o versículo. Então, aqui a gente lê o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Agora, o que representa a vírgula, o ponto, o S, né? Primeiro vamos para a vírgula. A vírgula, ela separa o capítulo do versículo. Nesse caso aqui, ó, nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50. Então, observe que a vírgula, ela separa o capítulo do versículo. Então, o número que tem antes da vírgula é o capítulo, o que tem depois é o versículo. O ponto, né? O que é que significa o ponto em uma citação? Indica o pulo de um versículo. Pronto, exemplo. Às vezes você vai ler um texto em que você não precisa ler a sequência dos versículos, então você pula. E esse ponto, ele indica isso. Aqui, ó, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e versículo 9. Não precisa você ler o 4, 5, 6, 7 e 8. Você lê somente o versículo 3, depois você vai lá e lê o versículo 9. Quando é que acontece isso? Depende do encontro, da reunião, do que você esteja fazendo. Às vezes, numa citação, você interessa um versículo e o que vai interessar de acordo com o que você vai ensinar, ou que você vai debater, ou que você vai fazer uma reflexão, está em outro versículo, por isso que você pula. Então, esse ponto vai indicar o pulo de um versículo. Quer dizer que você não precisa ler a sequência dos versículos. E o que representa o traço? O traço, quando ele é pequeno, ele indica uma sequência de versículos. Né? Aqui, ó. Tivemos o exemplo aqui. Nós temos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 20 a 26. Então, esse traço pequeno indica que você vai ler do versículo 20 até o 26. Aí, aqui você vai ler 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, esse traço pequeno indica uma sequência de versículos. Você vai ler de um versículo a outro e não um pulo como o anterior. Quando o traço é maior, né, indica uma sequência de capítulos. Por exemplo, aqui nós temos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Você vai ler todo o versículo aqui, ó, 21, 22, 23, os que tiverem, e vai parar lá no capítulo 18, versículo 12. Então, quando o traço é maior, indica que você vai ler uma sequência de capítulo. Já quando for menor, uma sequência de versículo. O que representa o ponto e a vírgula? O ponto e a vírgula, ela vai separar uma citação de outra, um livro do outro. Aqui, por exemplo, ó, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Aí, ponto e vírgula, indica que eu vou para outro capítulo do mesmo livro. Capítulo 16, versículo 14. Né? Então, sim, capítulo 5,
Aqui é o versículo 5 do capítulo 1 e o versículo 14 do capítulo 16. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. E também o capítulo 16, ainda do mesmo livro, versículo 14. Um outro exemplo também, o ponto e vírgula separa um livro do outro. Aqui eu tenho o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. E tenho o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22. Então, o ponto e a vírgula tanto separa capítulos, como separa também um livro do outro. Um S. O que representa um S escrito numa citação? Aqui eu tenho o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 3, aí tem um S. Significa que você vai ler o versículo seguinte, depois do 3. Você pode ler o 4. Quando tem dois S, indica o versículo seguinte ao citado. Aqui, por exemplo, Êxodo, né, que é X, o livro do Êxodo, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, aí tem dois S, porque é uma sequência. Você vai lendo os versículos de acordo com o que você está precisando naquele momento. Que você vai debater um tema e vai mostrar uma citação bíblica. Aí se tem essa citação essa, que você pode continuar lendo os versículos até onde você achar interessante, importante para aquele momento em que você está lendo aquela citação. Então, o S é o versículo seguinte, 2S é a sequência de versículo. Então, vocês também podem encontrar uma citação escrita dessa forma, com S ou com 2S. Agora, numa citação bíblica que representa as letras A, ou B, ou C em uma citação. Aqui nós temos, olha, o exemplo, João, capítulo 1, versículo 18a. Eu tenho Gênesis, o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 4a. Assim também como eu tenho Gênesis, capítulo 2, versículo 4b. O que é que significa essas letras? Isso acontece quando um versículo ele pode ser formado por uma parte, duas partes, três frases, né? Às vezes tem um capítulo que ele tem versículos grandes, vamos dizer assim, que ele é dividido por partes. Então, quando diz o 18a, você só vai ler aquela primeira parte do versículo. Na hora que tiver o B, você vai ler até a segunda parte do versículo. Então, aqui vocês podem pegar em a Bíblia, né, e fazer a conferência, conferir essas citações aqui na Bíblia. Tem algumas Bíblias que ela aparece lá na citação. Por exemplo, lá no Gênesis, você vai encontrar no capítulo 2, versículo 4a, vai ter o 4 e o Azinho lá pequeno. Assim também como tem o 4 e o Bzinho pequeno. Então, essas daqui são raramente aparecerem essas letras nas citações, mas às vezes aparecem e a gente não sabe o que é que significa, tá certo? Então, é uma forma são versículos que são divididos por frases, né? Um versículo extenso que dividido por partes, vamos dizer assim. Aqui nós temos o livro a epístola, né? A carta de Judas, versículo 3, né? Quando o livro tem só um capítulo, ele omite a indicação, né, dos versículos. Aqui essa epístola, ela só tem o capítulo. Aqui, ó, quando o livro tem só um capítulo, omite-se a indicação do capítulo e cita-se o versículo. Então, essa carta, ela só tem um capítulo. Então, quando eu tenho aqui Judas 3, significa que não é o capítulo 3, né? É o versículo. Por quê? Porque ele só tem um capítulo. Então, você só vai ler o versículo 3. Se tivesse epístola, ou também você pode ler carta de Judas, se tivesse o 5, significa que você vai ler somente o versículo 5. Não vai aparecer o capítulo, porque ele só tem um capítulo, essa carta. Quando o livro tem mais de um capítulo, o número que vem logo após a indicação do livro é o capítulo, né? Quando ele tem mais de um capítulo. Aqui nós temos ler todo o capítulo 2 do Evangelho de João. O caso aqui nós temos somente João 2. Significa que é todo o capítulo. Por quê? Porque ele tem mais de um capítulo, né? O Evangelho de João. É diferente dessa carta de Judas, que ela só tem um capítulo. Então, aqui, quando só tem, né, um capítulo, só vai aparecer o versículo.
No caso do livro que tem mais de um capítulo, quando está escrito dessa forma, você vai ler somente você vai ler o capítulo todinho, né? O capítulo 2. Agora, nós precisamos diferenciar alguns livros, né? Algumas abreviações. Por exemplo, o livro de Samuel, eles são 2 livros. Por isso que aparece antes da abreviatura 1. 1 SM significa que é o primeiro livro de Samuel. 2 SM significa que é o segundo livro de Samuel. A mesma coisa acontece com o livro dos reis, né? 1 RS é o primeiro livro dos reis. 2 RS é o segundo livro dos reis. A mesma coisa com crônica, o livro das crônicas. Aqui, ó, tem 1 CR, é o primeiro livro de crônica. 2 CR, o segundo livro de crônica. Macabeus. Aí aqui a gente pode confundir Macabeus com o Evangelho de Marcos. Para isso, vai diferenciar o número, porque Macabeus são 2 livros de Macabeus. Então, aqui vai aparecer um MC, primeiro livro de Macabeus, e aqui segundo livro de Macabeus. Se não tiver número antes, então está se referindo ao livro do Evangelho de Marcos, né? Outro para a gente diferenciar é Jó. O livro de Jó, a abreviatura só é Jó, J-O com acento. João não aparece acento. Observe que o que diferencia a abreviação do livro de Jó para o livro de João é somente o acento. João, quando eu tenho J-O, significa que eu estou me referindo ao Evangelho de João. No caso aqui, nós temos 1 J-O, 2 J-O, 3 J-O. O que é isso? São as cartas de João. A carta, né, as cartas de Paulo, né, lá nas cartas que tem, nas epístolas, lá no Novo Testamento, nós temos a carta de João, que são 3 cartas, dividida em 3 cartas. Então, o que a gente diferencia a citação da carta de João para o Evangelho de João é somente pelo número que vem antes da abreviatura, antes da letra. Aqui, ó. Então, é a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Se não vier número antes, significa que é o Evangelho de João. Se tiver o acento no O, J-O, significa que é o livro de Jó. Certo? Então, aqui, com essas dicas, né, que a gente está dando, mostrando para vocês melhoram isso na prática, né? Qualquer dúvida, viu uma citação, vá lá nesse slide e vejam lá que vocês conseguem tirar a dúvida, abram a Bíblia, né? Porque o melhor é a gente estar olhando a citação e conferindo na Bíblia. Por exemplo, quando nós estamos dando esses estudos presencial, nós vamos mostrando a citação e pedindo que todo mundo abra uma Bíblia. Então, vocês podem fazer isso também, tá certo? E vamos esperar o terceiro encontro, que vai ser também maravilhoso.